Nós estaremos ministrando a palavra de Deus. O tema dessa noite é um tema que vem depois de uma semana, para mim, bem agitada, né? Eu estou com reforma em casa, muitos aconselhamentos, visita para fazer, os problemas não param. E essa semana é uma semana em que Deus resolveu lidar com algumas questões. E uma dessas questões que Deus resolveu lidar nessa semana é o tema dessa ministração de hoje. E o tema é: a esperança é uma semente. A esperança é uma semente. O texto que nós estaremos meditando está no livro do profeta Isaías, capítulo 54, os versículos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Diz o Senhor: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Nós estaremos meditando nesse texto, e esse texto é uma palavra profética para o povo de Israel. Nós não vamos aqui pregar literalmente, porque isso se aplica ao povo de Israel, mas nós vamos tirar as lições que esse texto nos dá, empresta e quer nos ensinar. E existem muitas lições que esse texto vai nos ensinar nessa noite. O tema da ministração de hoje é: esperança é uma semente. Uma das coisas sem as quais é impossível que alguém viva se chama esperança. A gente acha que o oxigênio é importante, isso é importante, aquilo é importante, mas ninguém consegue viver sem esperança. Cada um de nós vive todos os dias e todos os momentos em uma certa medida de esperança. Nós esperamos que o tempo mude sempre para melhor, nós esperamos que pare de chover, nós esperamos que as coisas melhorem, nós esperamos que os remédios façam efeito, nós esperamos que os médicos façam o diagnóstico certo daquela enfermidade que estão na nossa vida, nós esperamos que uma pessoa abençoada surja nas nossas vidas e seja alguém realmente de Deus que nos traga a felicidade, nós esperamos fazer mais negócios, esperamos prosperar, crescer, esperamos abençoar mais pessoas, esperamos que os nossos filhos cresçam, sejam uma bênção, sejam mulheres de bem, mulheres de Deus, homens de bem, homens de Deus, e por aí vai. O fato é que a esperança é uma das maiores necessidades da nossa vida. A esperança é que nos move, a esperança é que nos impede de desistir, de parar, de jogar toalha, é a esperança. E a esperança que faz com que a gente continue acreditando e continue aguardando. Existem muitas definições para a esperança. As pessoas descrevem esperança de diferentes maneiras. Nós podemos dizer, por exemplo, que a esperança é a expectativa crescente daquilo que está por vir. Esperança é uma crença de que as coisas vão ficar melhores. A esperança. Há muito tempo atrás eu lia sobre algumas matérias e eu lia sobre como começaram a pesquisar a questão da morte súbita. E aí descobriram que a questão da morte súbita não é porque o coração acelera, é o contrário, é porque o coração desacelera. É porque ele vai parando, a pressão cai, a respiração vai diminuindo, a morte súbita acontece por causa disso. E uma das pessoas que foi pioneiras nesse estudo, ele começou a lidar com isso. Nós vamos lidando o tempo todo, eu vejo médicos, eu leio muito a respeito de fé, a respeito de esperança, ciência e fé, ciência e esperança. Pesquisadores, profissionais médicos, psicólogos por gerações têm estudado as implicações profundas e incríveis da vida de uma pessoa que tem esperança. Que diferença faz a esperança na vida de alguém? Que diferença isso faz? Lá em 1957,
estudos de um pesquisador muito famoso que ele lidou com essa questão de morte súbita, chamado Kurt Richter. Ele começou a fazer uma experiência que nos dias de hoje, talvez os protetores dos animais iam ficar não iam gostar, iam protestar muito com relação a isso. E ele começou a usar os ratos para fazer um estudo em laboratório, para tentar compreender algumas coisas que ali aconteciam. Ele pegou um monte de ratos e colocou esses ratos num recipiente fechado com água. E ali ele começou a marcar o tempo que esses ratos ficavam nadando, tentando sair, tentando sobreviver. E aí ele foi cronometrando o tempo que se levava para aquele rato se afogar, e o tempo médio de afogamento desses ratos foi de 15 minutos. 13, 14, 15. Eles se debatiam, tentavam sair, e durante esses minutos, quando chegava mais ou menos ali na marca dos 15 minutos, eles se entregavam. Eles afundavam, afogavam, e esse foi o tempo médio. E ele olhou aquilo e ele resolveu adicionar mais uma variável nesse ensaio, nesse estudo. E a variável que ele resolveu adicionar nesse experimento, ele pegou um rato, jogou esse rato na água, e esse rato começou a lutar muito, se debater, nadar para tentar sair, sobreviver. E ele foi marcando no relógio, quando foi chegando perto dos 15 minutos. Perto dos 15 minutos ele foi lá, pegou o rato, tirou da água, secou aquele rato, alimentou aquele rato, deixou aquele rato descansar por 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos mais ou menos. E cuidou, fez tudo aquilo com aquele rato. E aí depois que ele secou, cuidou, alimentou, permitiu que descansasse, o pesquisador pegou o rato outra vez e colocou na água, para ver o que mudaria. Se aconteceria a mesma coisa, ou se mudaria alguma coisa nisso. E na segunda tentativa desse experimento do Dr. Richter, a gente para pensar e fala, gente, esse rato tinha se debatido já por 15 minutos, quase morreu, chegou já a estafa, e agora pela segunda vez, a gente é tentado a pensar assim, agora esse rato resistiu menos, porque ele já estava cansado, estava estressado, passou por um momento, uma situação de estresse. E é inevitável que a gente se pergunte, mas quanto tempo, pastor, ele ficou nadando até o fracasso? Quanto tempo ficou? Mais de 15 minutos, pastor? Menos? 10 minutos? 5 minutos? Não. Para o nosso espanto, esse rato ficou 60 horas nadando, tentando sobreviver. 60 horas sem se entregar. 60 horas nadando, 60 horas de natação. E os resultados desse experimento mostraram que remover ou salvar os ratos um pouco antes do afogamento permitiu que esses mesmos ratos nadassem aproximadamente 240 vezes mais da próxima vez, do próximo perigo. A próxima vez que foram colocados naquela jarra de vidro, um dos ratos nadou por 81 horas. 24.000% a mais de resistência, luta, perseverança, vontade de não desistir, de não entregar. Algo mudou na mente daqueles ratos. A única conclusão que os pesquisadores poderiam chegar é que a esperança que foi dada àquele rato, ou àqueles ratos, foi uma das razões para que eles continuassem nadando. Lembrando que nós não acreditamos que esses animais raciocinam, mas sabemos que os animais são seres sencientes. E aí começou-se a cogitar essa questão. E ele começou a chegar à conclusão que aquele rato, de alguma maneira, ele nadava porque ele esperava que de repente uma mão novamente viesse, tirasse ele dali, colocasse ele novamente com o chão debaixo dos seus pés, e que ele pudesse sobreviver. E a esperança fazia ele continuar nadando, porque ele esperava que essa mão viesse. Ele esperava que a mesma mão que tirou ele daquele tubo, daquele experimento, de repente essa mão aparecesse outra vez. Esse experimento que hoje as pessoas chamariam de bizarro, nos mostra que quando há esperança de que uma situação irá melhorar, nós temos mais força para lutar. De que quando há esperança de que alguma coisa vai acontecer, nós temos mais forças para lutar. Assim como os ratos, eles esperavam voltar a sentir o chão debaixo de suas patas de novo, acreditavam que se continuassem nadando poderiam sair daquela situação adversa, e de alguma forma a esperança transformou aqueles ratos em nadadores de elite, capazes de nadar por 60 horas, por 80 horas, de não se entregar. O meu coração
e o seu coração precisam de esperança. Se tem algo que eu e você precisamos na nossa vida, esse algo se chama esperança. Nós precisamos de esperança. E quando a esperança de Deus entrar na sua alma, as suas habilidades também vão se expandir, muito além daquilo que você pensou que era possível. Deus quer fazer algo no seu coração, Deus quer desencadear uma esperança sobrenatural dentro de você, que vai permitir que você faça aquilo que você achava ser impossível, que vai permitir que você resista, não desista, persevere, insiste, acredite sempre. Coisas que, se não houver essa esperança sobrenatural de Deus no nosso coração, nós continuaremos pensando que não dá, não aguento, não suporto, não tenho estrutura para isso, vai ser impossível, não tem como. Esse texto que nós lemos aí de Isaías 54, nós somos apresentados a uma mulher que está lutando contra a esterilidade ou infertilidade. E mesmo nos tempos atuais, um dos maiores desafios para as mulheres se chama infertilidade, incapacidade de gerar filhos, de ter filhos. Mesmo com todos os recursos que a ciência tem nos dias de hoje, essa ainda é uma das situações mais desafiadoras de uma mulher ou de um casal. É um fardo diferente de qualquer outro. Naqueles tempos, nos tempos do Velho Testamento, a mulher que tinha muitos filhos, ela era considerada uma heroína. Era uma mulher que era respeitada, ela era honrada, ela tinha uma boa reputação. Sabe por quê? Porque muitos filhos significava muita força de trabalho, significava muitas pessoas para trabalhar, significava boa colheita traria recursos, e recursos faria de uma nação aquela nação próspera. E as mulheres tinham que gerar filhos. Mas a mulher que era estéril, que não tinha filhos, era considerada uma desgraça nacional. Ela muitas vezes culpavam ela pela sua esterilidade. Não havia piedade por parte da sociedade, a sociedade estigmatizava essa mulher que não poderia ter filhos. Se a mulher não fosse capaz de ter filhos, isso literalmente significava que a sua linhagem familiar estaria interrompida. Isso significava que a herança que era passada de geração para geração nas famílias seria perdida. Significava que provavelmente essa mulher e o seu marido terminariam os seus dias na miséria, na pobreza, porque não teriam filhos para cuidar deles na velhice, não teriam filhos para providenciar o sustento, não haveria quem cuidasse. A vergonha e o peso da esterilidade muitas vezes era insuportável. Isaías apresenta esse texto e essa imagem como um símbolo de alguém que está sem esperança. E viver sem esperança vai muito além do físico, vai muito além de postura, de posição, de se sentir abatido. Aqui o texto começa a nos falar de questões do coração, e o profeta aborda essa mulher pelo menos por 3 ângulos diferentes. Isaías está tentando mostrar a mim e a você, a igreja, que a desesperança ela é progressiva. Ela vem no seu coração e você acha que é um esfriamento, você acha que é uma indiferença, você acha que é uma falta de vigor, de energia, e não é. Às vezes é a desesperança. Ela vem, ela vai se estabelecendo, e ela vai estabelecendo com essa natureza progressiva de crescendo. A desesperança ela acontece em etapas ao longo do tempo das nossas vidas. Quando Isaías diz assim: você que nunca esteve em trabalho de parto, nós podemos associar isso ao tempo da nossa vida, aquele tempo em que a gente quer e espera que algo aconteça, e esse algo não está acontecendo. Esse algo não aconteceu, não está acontecendo, e a gente queria muito que acontecesse. Orou, esperou, sonhou, aguardou, e de repente não está acontecendo. Não está acontecendo, não está fluindo, não vem. Isso se aplica a várias questões e lutas da nossa vida. Por exemplo, hoje talvez você esteja tendo que ganhar o seu pão de cada dia com uma profissão que não é a profissão que você ama, mas é a profissão que Deus está usando para colocar o pão na sua mesa todos os dias. Não é o seu sonho dourado, não é aquilo que você queria, aquilo que você sonhava. Por exemplo, às vezes, aquela pessoa que você realmente ama não corresponde. Ela não corresponde, você ama, você se entrega, você acredita, mas a recíproca não é verdadeira, ela não vem, ela não acontece.
Aquele relacionamento que realmente te satisfaz, não rolou. E hoje talvez você viva um relacionamento mais conturbado, complicado, meio desajustado, meio desigual. Não é aquela coisa que realmente te satisfaz. Você fala, olha, isso é bênção de Deus para a minha vida. Aquela oportunidade que nunca apareceu. Você sempre esperou que aquela oportunidade aparecesse. Você se preparou, você estudou. E de repente aquela oportunidade que você sempre falava, agora é minha vez, vai acontecer, não aconteceu, não surgiu, não apareceu. E quando você está nessa fase da sua vida, a sua vida e os seus sentimentos em alguma área começam a ser marcados pela frustração, irmão. Muitas coisas que você esperava ainda não aconteceram. E a impressão que você tem é que as coisas na sua vida estão indo para trás, ao invés de ir para frente. A sensação na sua vida é que por mais que você faça e vá caminhando, está retrocedendo. Não está avançando, não está progredindo, não está caminhando. Você sacrificou, você dedicou tempo, recursos, mas as coisas não fluíram, não foram. E a desesperança, ela vai crescendo dentro de você, dia após dia, ela vai crescendo. E sabe o que acontece? Você tomou uma decisão. E a sua decisão é, eu não espero mais nada da vida. E não espero mais nada de ninguém. Essa situação, ela vem e se instala dentro de você. Porque agora você resolveu não esperar mais nada da vida e não esperar mais nada de ninguém. Você não quer ter expectativa. A identidade dessa mulher, a gente não sabe. O profeta só a chama de estéril. A gente não sabe o nome, não sabe quem era. É quando o coração se convence de que não vai acontecer. E o sonho começa a morrer dentro da gente. A gente lutou, segurou, resistiu. Mas algo dentro da gente fala assim, ó, não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai fluir. E aí aquele sonho começa a morrer por dentro. Sabe? Já não se acredita mais que um dia a família vai estar junta novamente. Você lutou, orou, chorou, mas chega um momento que você fala, não vai dar, não vai acontecer, não tem jeito, é impossível. Sabe aqueles outros momentos em que você já não acredita mais na restauração de um relacionamento. Você acreditou, você investiu, você esperou, mas chega num ponto em que você olha para tudo aquilo e o seu coração diz para você, olha, não vai ter restauração, não vai acontecer. Lá dentro de você vem isso tudo dizendo, olha, não vai dar, vai ser impossível. E você também às vezes chega num ponto de não acreditar mais na libertação de alguém, de um vício, mesmo que algumas coisas voltem, mesmo que Deus trabalhe, mesmo que haja uma restauração, mesmo que o relacionamento seja restaurado, mesmo que algumas coisas aconteçam ou voltem, mas lá dentro de você, você pensa assim, nunca mais será do mesmo jeito. Nunca mais. Nunca mais será da mesma forma, nunca mais será do mesmo jeito, nunca mais. Não vai ser do jeito que já foi um dia, não vai ter jeito. Se você não tiver cuidado. Se você não tiver cuidado, isso pode se tornar tão crônico na sua vida que você simplesmente não consegue esperar mais nada de nenhum tipo de relacionamento. Você vai, mas sempre com o pé atrás, você vai, mas sempre na defensiva, você nunca se entrega, você nunca vai fazer isso. Porque você não consegue mais se abrir, confiar, se dar. Você não consegue esperar, por exemplo, quando chega nesse ponto, a gente não espera mais nada do governo, a gente não espera mais nada das pessoas, e não espera mais nada da gente mesmo. Porque a gente olha e fala, eu não tenho estrutura, não adianta. Não adianta ficar lutando com uma coisa que eu não sou. Não adianta querer ser uma coisa que eu não sou. E aí eu começo a não esperar nada de mim também. Porque eu começo a pensar o quê? Eu não tenho força, eu não tenho firmeza, eu não tenho perseverança. Não adianta, isso vai me vencer de novo e vai acontecer outra vez. A mulher estéril, ela é um símbolo da condição humana que há dentro de mim e dentro de você, irmão. Algo que não deveria estar quebrado do jeito que está, que não deveria estar defeituoso do jeito que está. Talvez um medo, talvez uma ansiedade, talvez uma depressão, talvez uma luxúria, uma tentação, talvez um vício. Existem 1000 maneiras pelas quais isso se manifesta na nossa vida. A desesperança. Existem 1000 maneiras que isso vem e se apresenta nas nossas vidas. Mas hoje eu conversei sobre algumas coisas, essa semana foi muito assim. Sabe, irmão,
É aquela história da pessoa que ele decide que não quer viver mais, mas lá no fundinho ele quer viver. A decisão de não viver mais é como se ele estivesse falando para o mundo: presta atenção em mim, eu quero viver, mas eu não tenho força, eu não tenho estrutura. A gente tem que lidar com isso, porque lá dentro da gente ainda existem algumas coisas que a gente quer. Ainda existem algumas coisas que a gente quer, irmão. Às vezes, a gente não entende algumas coisas. A gente não entende que a vida, ela te apresenta algumas coisas. Por exemplo, o amor é uma delas. O amor vem e se instala no seu coração, mas depois vem as lutas, dificuldades, e aí vai jogando aquelas camadas de entulho por cima. E vai ficando aquelas camadas, e um dia se chegar alguém e perguntar para você: você ainda ama? Você diz: não, não amo. Mas o amor está lá embaixo, escondidinho, pressionado, sufocado. E é aquele momento que você ama, mas você não quer falar que ama, porque não, você está frustrado, não tem esperança mais que as coisas melhorem ou não. Mas você ama, você ama. E aí a gente lida com essa dualidade de ter que ficar com raiva, mas também de ter que ver a pessoa, de ter que ficar com raiva, mas também de estar ali pelo menos vendo, porque lá dentro ainda existem coisas que a gente quer. A gente não desiste de uma família, ninguém desiste de um grande amor, ninguém desiste de um sonho. Nós vamos ficando sem esperança, mas lá dentro ainda está lá, aquela chama ainda existe ali. Há algo dentro de nós que ainda quer viver, que ainda quer manifestar vida. Nós queremos manifestar alegria, confiança, fé, otimismo, mas não conseguimos mudar. Nós tentamos, até fazemos coisas boas, mas existem algumas coisas que nós simplesmente não conseguimos consertar. Mas Deus, Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele quer interromper esse seu lamentar. Deus quer interromper essa desesperança na sua vida, te lembrando de promessas que Ele tem para você. Culto passado, Deus falou muito sobre acertamos, erramos, mas Deus sempre esteve com a gente. E hoje Deus te traz aqui para dizer para você que as promessas dEle nunca podem ser frustradas. Ele ainda tem para você. Ele ainda tem promessas para você, sonhos para você. Ele tem planos para você. Talvez hoje você esteja aqui e a desesperança já visitou seu coração. A desesperança já está aí, você não consegue crer. Você não consegue acreditar que coisas vão melhorar, que Deus vai trabalhar, que vai ser uma bênção. Não, a desesperança já chegou. E você está oscilando entre querer acreditar que algo bom vai acontecer e conseguir acreditar que algo bom vai acontecer. Você quer acreditar, mas você não consegue. Às vezes a gente sofre, sabe por quê? E essa tem sido a história de muitas pessoas. Mas Deus hoje Ele quer chamar a sua atenção para dizer para você que todo o desejo do coração de Deus hoje é interromper essa frustração, interromper essa desesperança, te fazendo lembrar das promessas que Ele tem para você, para sua casa, para os seus filhos. Promessas para agora, promessas para daqui a alguns anos, promessas para um futuro. Deus enviou seu único filho para desfazer as obras do inimigo. Jesus veio para que você tivesse vida e a tivesse com abundância. Ele ressuscitou e antes de subir ao céu deixou a promessa do Espírito Santo, dizendo que Ele viria habitar em você. E Ele veio para morar em você. E quando o Espírito Santo vem para habitar em você, começa uma obra de transformação no seu coração, transformação da sua fé. E esse Espírito Santo não deixa você se esquecer de que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, que Deus pode, Deus quer, e que Deus vai quebrar qualquer maldição que esteja na sua vida, que Deus vai transformar qualquer pranto da sua vida em baile, que Deus vai reescrever a sua história. O Espírito Santo, ele constrange você a não deixar de acreditar nisso. Por mais que o teu coração esteja cheio de desesperança, por mais que você já tenha jogado a toalha, por mais que você fale, não dá, eu não tenho estrutura, mas lá dentro o Espírito Santo vai lá, ele vai assoprando aquela brasinha e dizendo para você, não,
Dentro de você, você ainda acredita, lá no fundinho você ainda acredita, lá no fundinho você ainda quer. Quando essas promessas de Deus começam a entrar dentro de você, algo começa a mudar e você começa a perceber que existe uma distância muito grande entre a plenitude da promessa e a realidade da circunstância que eu estou vivendo. Eu começo a olhar tudo aquilo e falo, gente, Deus tem tanta coisa boa prometida para mim, mas olha o que eu estou vivendo. Olha a situação que eu estou enfrentando na minha vida hoje, olha a circunstância que eu estou vivendo. Hoje talvez você olhe para a sua vida e você está lidando com uma doença, está lidando com uma enfermidade, talvez hoje você esteja lidando com as dívidas, talvez hoje você esteja lidando com as suas necessidades, talvez você esteja lidando ainda com filhos que não estão sendo bênçãos, pelo contrário, estão sendo fonte de preocupação na sua vida, e Deus dizendo para você, Deus hoje diz para você, mas os teus olhos veem outra coisa. Deus dizendo, eu tenho promessa para você, Deus dizendo, eu vou trabalhar, Deus dizendo, eu vou trabalhar na sua vida, mas os teus olhos estão vendo outra coisa. Os teus olhos estão vendo o problema, a circunstância, a situação, a doença que vai chegando, a coisa cada vez mais complicada. E hoje talvez você esteja aí dizendo, pastor, Deus me dá uma promessa, mas a vida me dá outra coisa. Ruim, difícil. Deus está dizendo para você que antes de ver, antes de receber, a esperança precisa brotar no seu coração. Não existe esse negócio de ver para crer. Antes de ver, antes de receber, é preciso que a esperança venha no meu coração. É preciso que a esperança entre no meu coração. Mas pastor, como assim? Eu ainda estou doente, e Deus dizendo para você, tem esperança. Pastor, mas como assim? Eu ainda estou lutando com vícios, Deus dizendo, tem esperança. Pastor, mas como assim? Eu não tenho recurso, Deus dizendo, tem esperança. Pastor, mas como assim? Eu não tenho alegria, Deus dizendo, tem esperança. Pastor, está cada vez mais difícil, Deus dizendo, tenha esperança. Sabe por quê, irmão? É a sua fé que coloca as promessas de Deus em movimento. É a fé que faz as promessas de Deus se movimentarem. É a esperança, é a fé que faz essa promessa de Deus começar a se movimentar, a girar. E se nós formos honestos, nós estamos procurando pelas bênçãos de Deus, mas não temos plantado as sementes corretas. Nós queremos as bênçãos, queremos alegria, queremos tudo isso, as promessas de Deus, mas não estamos plantando as sementes corretas, para que nós possamos colher aquilo que nós queremos, porque antes de tudo, essa semana nos aconselhamentos eu fiz uma pergunta, e é uma pergunta crucial, irmão. Você realmente confia em Deus? Se confia, até onde? Se confia, por quanto tempo? E se confia, de que maneira? Você realmente confia em Deus? Você confia no Senhor? Será que você confia em Deus? Você está lutando com esse ou aquele problema e você está se perguntando por que Deus ainda não mudou, por que Deus não respondeu essa oração, e Deus está dizendo a você, você ainda não confia em mim. Você está ansioso, você programou o teu tempo, você não consegue acreditar que eu vou fazer o melhor para a sua vida. Você ainda não confia em mim totalmente. Você não confia totalmente, por exemplo, no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. A gente ouve sobre isso, a gente estuda sobre isso, mas quando chega a hora de confiar no tempo de Deus, você vai descobrir que você não confia no tempo de Deus. Você sempre acha que Deus está demorando demais, que Deus está atrasando, que Deus não está respondendo. Você sempre acha. Você fica se perguntando se é você que está fazendo alguma coisa errada, porque de alguma maneira eu precisaria apressar esse tempo de Deus. E Deus, Ele fala a primeira coisa para você, Ele diz, olha, você não confia totalmente em mim. E Deus diz a segunda coisa para você, você não confia no meu tempo. Mas não para por aí, porque Deus vem e diz a terceira coisa para mim e para você. Você ainda não confia nos meus caminhos e na minha maneira de fazer. E essa é a verdade, irmão. Às vezes a gente chama certas coisas de crise, e Deus fala, não, isso não é crise, isso é recomeço. Às vezes a gente chama algumas coisas de fundo do poço, e Deus fala, não, não é fundo do poço, é aí que você vai bater o pé e vai subir outra vez. Às vezes na vida existem certas coisas que tem que ser muito fortes e intensas para mudar alguém, irmão.
Às vezes uma enfermidade, às vezes a perda de alguém que a gente ama muito, é isso que faz a gente repensar a vida. E Deus dizendo: olha, você ainda não confia nos meus caminhos, você não confia na minha maneira de fazer as coisas, porque você acha que deveria ser da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, e você não confia totalmente nos meus caminhos. Você ainda não confia que Deus está preparando uma bênção para você, independentemente do que você está vendo na tua vida hoje. Deus está preparando o futuro melhor, Deus está preparando a bênção. Deus está dizendo para você que Ele tem cuidado de você e que vai chegar a bom termo na sua vida, mas você precisa confiar totalmente nele, totalmente nele. A gente consegue confiar no médico que te dá uma anestesia, te apaga, você nem sabe o que ele vai fazer com a sua vida, e você se entrega a esse médico. E hoje Deus fala: por que você se entrega a um médico e não consegue se entregar a mim? Você não sabe a maneira que esse médico vai fazer, nem o que ele vai fazer. E Deus dizendo: você confia no médico, mas não consegue confiar na minha forma de trabalhar, na minha forma de agir. Você consegue confiar no tempo do médico que diz para você: você não pode ter alta agora, ou então ele diz: você pode ir para casa agora, mas você não consegue confiar no tempo de Deus para você. Quando Deus fala ainda não, ou quando Ele fala não, você não consegue confiar. A coisa que a gente mais quer ouvir de Deus é sim, sim. Mas quando Deus vem e fala não, ainda não. Ou quando Deus fala: não é esse o caminho que eu tenho para você. Ou quando Deus fala: não é isso que eu preparei para você. A gente não consegue acreditar que nós seremos ainda felizes, que Deus vai fazer o melhor pela nossa vida. O seu ato de fé, o seu ato de fé coloca a promessa em movimento. E entenda isso, por favor. Entenda isso, irmão. Domingo à noite, você poderia estar em tantos lugares, fazendo tantas coisas, se preparando para segunda-feira, organizando um pouco a sua vida talvez, indo descansar mais cedo, mas você está aqui. Você está aqui porque o Espírito Santo está dizendo para você que vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus é um ato de fé. Você poderia estar fazendo tantas coisas, estar em tantos lugares, mas você está aqui. É um ato de fé, por exemplo, quando você acorda pela manhã, e ao invés de pegar o celular e procurar saber o que as pessoas nas redes sociais estão dizendo, você pega a tua Bíblia, e você abre a tua Bíblia e ora para saber o que Deus está dizendo. Isso é um ato de fé. Porque me interessa saber primeiro o que Deus está dizendo, depois eu vou saber o que as pessoas estão dizendo. Isso é um ato de fé, irmão. É um ato de fé ser fiel no trabalho. Talvez seu chefe não seja gentil, talvez as coisas não estejam muito boas, talvez você não esteja ganhando o suficiente, está difícil viver com aquele salário, está complicado. Talvez a sua empresa não seja justa, o seu patrão não seja justo, mas você permanece fiel. E hoje Deus dizendo para você que esse é um ato de fé. É um ato de fé. É um ato de fé para aqueles que têm filhos estudando aqui no Ictus. O Ictus é a nossa escola de cosmovisão cristã. Nós temos aí 20 alunos. É um ato de fé quando você incentiva, ajuda, se coloca do lado do teu filho nas atividades ali do Ictus. Você tem tantas outras coisas para fazer. E às vezes você fala assim: gente, eu vou ficar tomando conta, já está marmanjo, já está grandinho. E Deus falando para você, é um ato de fé quando você acompanha, quando você está junto. Tem uns pequenininhos aí, os de 8 anos, às vezes eles têm que ler já um capítulo da Bíblia, e você tem que ficar do lado, e aquela leitura demorada, e eles enroscam em certas palavras, eles complicam ali. Às vezes eu estou ouvindo as leituras, porque eu ouço todas elas para atribuir ponto, eu ouço todas as leituras, eu vejo a mãe do lado corrigindo a palavrinha. É isso. É um ato de fé, irmão. É um ato de fé. Quando você começa a entender que mesmo tendo tantas coisas para fazer, pela tua casa, pela tua rotina, pela tua vida, é um ato de fé. É um ato de fé. Vir aqui numa segunda-feira, sair da sua casa, pegar seu carro, aqueles que o têm, outros virão de Uber, outros virão a pé, sair da sua casa para vir aqui, colocar o joelho no chão por 30 minutos para orar pelo teu filho. Isso é um ato de fé. É um ato de fé quando você vem aqui para orar pelo futuro do seu filho, e você que de repente fala: meu filho está uma bênção, pastor, seu filho vai crescer, seu filho vai tomar outras decisões, seu filho vai desenvolver outra visão de vida, seu filho vai precisar que você o cubra de orações todos os dias. É um ato de fé. Tivemos aqui muitos pais que estiveram aqui orando, poderíamos ter mais sim.
Você tem seus motivos, tem suas explicações, e por isso é um ato de fé. Que quando eu vou, eu falo, nossa, eu tenho que brigar, eu tenho que lutar pelos meus filhos espiritualmente, eu tenho que cobrir eles de orações. Vou para a igreja, mesmo seja para ficar alguns minutos ali orando pelo meu filho, pela minha filha. E são atos de fé que colocam a promessa em movimento. São atos de fé, irmão. Talvez você esteja aqui hoje e tenha um casamento que está bem complicado. Bem complicado. Um relacionamento bem complicado, mas mesmo estando complicado, você tomou a decisão de permanecer fiel à sua esposa ou permanecer fiel ao seu marido. Você vai permanecer nessa fidelidade consistente todos os dias e a cada dia. Esse é um ato de fé. É um ato de fé porque você fez essa escolha de, mesmo não estar tendo a recompensa, mesmo não estar tendo a paga, mas você resolveu ser fiel. Você resolveu respeitar, manter a fidelidade, honrar seu marido, honrar sua esposa. Você resolveu ser fiel, é um ato de fé. Você que é filho, que sabe que seu pai às vezes não é lá grandes coisas, nem sua mãe talvez não esteja te dando tanto exemplo assim, mas você resolveu honrar seu pai e sua mãe, independente do que eles estão fazendo, você resolveu honrar porque são seu pai e sua mãe. Isso é um ato de fé. Esse é um ato de fé. E aí nós precisamos começar a entender isso, irmão. Que ato de fé são sementes que a gente vai plantando pela fé, e elas vão começar a crescer, e um dia os frutos virão e nós vamos colher esses frutos. Pode ser que esses frutos não venham do jeito que você pensa, pode ser que esses frutos não venham no momento em que você espera, mas eles virão, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Os frutos virão, irmão. Não sei se hoje, se amanhã, se quando teus filhos tiverem 18 anos, se quando eles... não sei. Atos de fé colocam as promessas de Deus em movimento. Deus sempre tem mais do que o suficiente para você. Deus tem paz mais do que o suficiente para o seu coração. Ele tem alegria mais que o suficiente para o seu futuro. Ele tem provisão mais que o suficiente para suprir as suas necessidades. Deus tem um depósito de bênçãos mais que suficientes para cada situação e cada área da sua vida. Qual tem sido o seu ato de fé que tem demonstrado a Deus o quanto ele é importante na sua vida? Qual tem sido o seu ato de fé? Onde Deus está te chamando para agir com fé? Talvez você esteja aqui e as promessas de Deus não se realizaram na sua vida, ou não estão se cumprindo na sua vida, e você às vezes se identifica com essa estéreo, sim. Talvez a desesperança já tenha tomado conta do seu coração, está aí, está no seu coração, já alicerçou, já está firmada no seu coração, e você já está começando a acostumar a aceitar as coisas do jeito que elas são. Do jeito que a vida está te apresentando as coisas, você está se conformando, você está aceitando as coisas. E hoje Deus está dizendo para você que Ele te trouxe aqui para trazer essa palavra para a sua vida, porque Ele quer quebrar esse ciclo da sua vida, do seu coração. Ele quer que você coloque a sua fé no único e verdadeiro Deus, que é realmente fiel, que não mente. Você não foi criado, nem eu, para viver longe de Deus, irmão. Nem eu, nem você fomos criados para viver essa vida pela nossa própria força somente, pelo nosso próprio entendimento somente, pela nossa própria saúde somente. Deus tem uma força que vai muito além de qualquer força natural humana que eu e você tenhamos na vida. A esperança não pode ser encontrada apenas em acreditar no amanhã melhor. Não se trata de otimismo, não. Você precisa de uma âncora para alicerçar a sua esperança. E a única âncora para a sua esperança se chama Jesus Cristo. Ele foi dado por Deus para morrer pelos nossos pecados, para que todos nós saibamos e tenhamos a certeza absoluta de que existe um Deus que te ama, que te ama, que te ama, que te ama, e sempre vai te amar, sempre irá amar você. E depois de tudo que você ouviu que Deus quer fazer por você, como se não bastasse a medida de amor de Deus, Deus ainda fala: eu vou te dar a vida eterna.
quando terminar a sua vida aqui nessa terra, eu te dou a vida eterna. Eu vou te dar certeza de onde você vai estar. Eu vou te dar certeza que você vai estar consciente. Eu vou te dar certeza que você está vivendo a vida que continua. E às vezes a gente não entende isso, irmão. E hoje Deus dizendo para mim e para você que você precisa agir com fé. Você tem que colocar sua confiança em Jesus Cristo. Hoje talvez seja o grande dia para você tomar a decisão de realmente confiar em Deus. Não dá para confiar num dia e não confiar no outro. Ou se confia ou não confia. Ou eu confio realmente em Deus ou eu não confio em Deus. Ou eu confio que Deus está cuidando das coisas que são importantes para mim, ou eu não confio em Deus. E hoje talvez Deus tenha trazido você aqui para isso, para você confiar, para você entregar realmente o seu coração a Ele. Se você estiver aqui, você de repente por algum motivo se esfriou um pouquinho, é hora de voltar para pertinho dEle, que é o teu lugar. Teu lugar é pertinho dEle. Se você se agarrou a si mesmo, e às vezes nessa vida a gente vai lutando tanto, irmão, a gente vai lutando tanto, que a gente acaba muitas vezes esquecendo de Deus. E hoje Ele está dizendo para você: me coloque em primeiro lugar novamente na tua vida. Devolva o trono que é meu, do qual você nunca deveria ter me tirado. Confie em mim de novo. Confia em mim, confia no meu tempo e confia na minha maneira de fazer as coisas. Hoje Deus te trouxe aqui para isso. E eu creio que esse é um momento divino para mim e para você, irmão. Porque se você estiver olhando para a tua vida e você enxerga essa lacuna, essa distância entre a promessa de Deus e a realidade que você está enxergando, eu quero exortar você para esse ato de fé. E talvez para você esse ato que é tão simples, que é simplesmente confiar em Deus, acreditar em Deus, clamar a Deus. Talvez você precise de um milagre na sua vida, em áreas diferentes, mas acima de tudo, o que você mais precisa é confiar totalmente em Deus. O seu ato de fé é a única coisa, a única semente que vai movimentar as promessas de Deus em direção à sua vida. Pegue o seu medo, pegue as suas incertezas, pegue o seu vício, pegue a sua ansiedade, pegue o seu problema, pegue a sua preocupação e entrega tudo isso. Coloca isso lá nos pés daquele que tem que estar sentado num trono da sua vida. Leva tudo isso e coloque para Ele aquilo que não tem explicação, aquilo que você não entende. Olha, são 2 ou 3 pregações que Deus fez em série, e uma delas se chamava O que não tem remédio, remediado está. Para de ficar brigando, coloca na mão de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Ele fazer do jeito que Ele sabe fazer. O que não tem remédio, remediado está. Para de sofrer, vai viver a vida e coloca as coisas na mão de Deus e deixa Ele trabalhar. Na semana passada Deus vem e fala: nos teus acertos eu estava contigo, nos teus erros eu estava contigo. Você nunca esteve sozinho na sua vida. E hoje Deus te traz aqui para dizer para você que a esperança é a semente de fé que você tem que plantar todos os dias. Teu coração não pode ficar sem esperança. A desesperança não pode visitar você. Você não pode passar por essa vida simplesmente nessa de não esperar mais nada, nem da vida, nem de ninguém, nem de você. Hoje Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para você que às vezes a gente precisa reaprender algumas coisas. A gente confia no médico, a gente confia no policial, a gente confia nas autoridades. Você confia na balança do supermercado, que diz para você que tem 1 quilo, mas alguém resolveu falar que lá tem 1 quilo, mas não consegue confiar em Deus. Eu acredito, irmão, eu acredito que essa palavra de hoje é tão verdadeira, mas tão verdadeira, que quando você buscar ao Senhor de todo o teu coração, o Senhor se manifestará na sua vida.
mas talvez o que esteja faltando é ser de todo o seu coração. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.